Ok? Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Ok, gente, a lição... Amém, Davi, é isso aí. Amados, a nossa lição fala, então, de um assunto que não é tão incomum para nós, né? Fala das nossas motivações, do que nos move, do que nos impulsiona, o que motiva nossos pensamentos, o que motiva nossas atitudes. E aí a lição vai pontuando com base no texto de Tiago um contexto coerente. Primeiro, ele demonstra toda a dificuldade que existe relacionada a essa questão da motivação. Primeiro, a revista traz toda a problemática que já é comum aos nossos olhos. É só olhar em volta o contexto do mundo como um todo e a gente vai contemplar as guerras que existem, os conflitos todos que existem. Isso a nível de nações, mas se você for encurtando o assunto, você vai perceber que o contexto de conflito e de guerra, ele vai desde as grandes guerras mundiais, ele vai reduzindo-se a situações dentro de um país específico, com questões sociais, conflitos internos que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, que não são poucos. E se você for reduzindo isso e trazendo para setores públicos e privados, você vai percebendo que cada setor tem uma briga peculiar e tal, e cada um briga por alguma coisa. E se você for reduzindo, você vai pegar uma empresa menor e você vai encontrar conflitos. Se você for reduzindo a coisa toda, você vai chegar até no ambiente igreja e vai perceber que também no ambiente da igreja existem conflitos, existem uma problemática sempre a ser resolvida. E se você reduzir um pouco mais, você chega num contexto familiar. Dentro da nossa casa existem conflitos. Percebe que a ideia do conflito, de acordo com base no texto de Tiago, ele fala tanto de grandes guerras como de pequenas coisas e pequenos detalhes. E ele traz dentro do texto base, ele traz já a raiz do problema. Entende? A grande guerra mundial não se deu por conta de uma situação específica, um acontecimento que gerou... Na realidade, a grande questão que faz gerar todos esses conflitos, Tiago, ele vai bem no cerne, ele vai bem na raiz, e ele já logo diz, é no nosso coração. Então, o que explica as duas grandes guerras mundiais que tivemos? O coração do homem é a causa. Mas como assim? De alguém específico? De todos nós. Vai juntando um com o outro, mas veja que o que motivou é o que está no coração. Exatamente. Tudo. E aí se você for... Mas como assim no coração do homem? Tudo é ganância. Tudo é o desejo de buscar por prazeres. Tudo é o desejo de suprir a nossa necessidade ou a nossa falta. É a ganância, é o desejo pelo poder, pelo dinheiro. É a vaidade de ter alguma coisa. Ou como prega-se na nossa sociedade pós-moderna, a ideia hoje não é você ter. Não importa se você tem, importa você parecer que tem. Isso já é suficiente. Por isso que hoje você compra carros com 72 pagamentos. Entende? Você ganha 2 mil por mês, paga 1.500 da parcela de um carro que vale 70 mil. E anda com o carro. Não importa que você não tem condição para manter aquilo. Você não é rico para condizer com aquele carro. O importa é você parecer que é. É assim que nós somos movidos hoje. A nossa sociedade, ela gira em torno disso, entende? Veja, isso é um mal que brota do coração do homem. E tudo vem a partir disso. Agora, a questão para nós é que nós vivemos num mundo que é exatamente assim. O curso do mundo que nós vivemos, ele é esse. Quando a gente fala que o curso é esse, quer dizer que ele só tem um rumo. Todos caminham por esse rumo, entende? O mundo está indo para um lado e nós estamos nesse mundo. Não existe outras opções para a grande maioria das pessoas. Depois nós vamos ligar os pontos, vocês vão entender. Mas há um curso. Entende? É como num barco, você está dentro dele, você está seguindo.
nós estamos lá, estamos inseridos. É o curso, é assim que o mundo, ele funciona. Então, talvez a gente diga o seguinte, poxa, como que a gente lida com essa realidade, já que a ganância é o que move todos, já que esse pensamento, esse tipo de postura é o que nós aprendemos a ser, todos nós somos mais ou menos assim. Nós defendemos o que é nosso com unhas e dentes, nós não doamos como deveríamos doar. Por quê? Porque nós buscamos coisas que, sabe, a partir do momento em que fere aquilo que temos, ou que nos deixa de algum modo, tipo assim, ceder alguma coisa ou dar alguma coisa, nós normalmente não fazemos isso. Nós trancamos a porta da nossa casa. Recentemente nós falamos sobre isso na célula, num outro tema, sobre a nossa forma de ser, sobre como nós zelamos pelo que temos, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Essa ideia do dividir, do doar, sabe, de não ser ganancioso ou não ser preso ao que é material, gente, isso é tão difícil de acontecer que quando nós falamos sobre isso, mesmo sendo cristãos, nos soa estranho. É estranho, eu tenho 2 carros, eu tenho que dar um, aí a gente fala, não, de brincadeira, quem pregar um negócio desse, você vai dar risada. Mas se for no cerne da coisa, se for na raiz do ser igreja, em tese, sim. Mas não vamos voltar àquele assunto que foi muito difícil aquele dia, a gente conseguir chegar no entendimento. Mas veja, é uma coisa que nós não aprendemos a ser. De uma certa forma, nós estamos seguindo um curso. E esse é o curso desse mundo. Amados, agora vem algo que choca contra isso, entende? Eu e você estamos aqui para quebrar uma lógica, para quebrar um raciocínio, para quebrar uma direção, quebrar uma visão, quebrar uma postura e ter um outro tipo de visão ou postura. Nós estamos aqui para chocar com isso, para ir contra isso. Porque essa não pode ser também a nossa motivação. É a do mundo e que gera tudo isso daí, mas não pode mais ser a nossa. Então veja, o cristão ele vem para chocar. Olha que desafio que nós temos de ir contra toda a lógica que eu e você aprendemos, que nós estamos inseridos durante todo o nosso dia, de coisas que sabe, é o que a mídia prega, é o que as pessoas pregam. Veja, nós vamos contra todos, num princípio de pensamento totalmente contrário. Mas nós devemos fazer isso. E por que a gente deve fazer isso? Existe uma visão que é a visão de Deus. Percebe que essa questão da ganância, da busca pelo poder, do suprir o nosso eu, percebe como que isso choca com a realidade do Evangelho de modo brutal? Não dá para encaixar isso com a visão do Evangelho de Cristo? Pensa se Cristo tivesse essa postura. Ele teve essa postura? Ele teve essas preocupações? Concorda que o que se ensina na Bíblia é exatamente contrário a toda essa realidade que normalmente é o que move esse mundo? Choca, entende? Bate de frente. E é por isso que nós temos dificuldades. E é por isso também que nós não podemos aceitar ser motivados, enquanto estamos aqui, por estas coisas. Quais coisas? Adquirir, ter, entende? Essa não é a nossa base, não é a nossa visão, não é o nosso foco maior. Embora nós vamos correr atrás de tudo isso. Mas essas coisas não nos movem como base. Não deveria. Então a ideia hoje, gente, é a gente tentar identificar em nós aquilo que está nos motivando, se é correto. Ou se nós estamos dentro do pacote que Tiago coloca aqui, ó, daquele grupo que está vivendo com base nos seus deleites, buscando suprir-se ou buscando satisfazer-se somente, se tem sido esse o nosso foco. E o próprio Tiago ele vai discorrendo dentro do texto e ele vai nos dando as opções para que a gente consiga identificar isso em nós. Mas a ideia hoje é olhar em volta e tentar identificar isso. Perceber se eu e você estamos replicando aquilo que nós aprendemos, replicando o que todo mundo faz, ou se a nossa postura é diferente. Se nós temos outras motivações. Se nós não estamos colocando a nossa felicidade em coisas que nós podemos conquistar. Ou bens, coisas materiais, patrimônio, esse tipo de situação. Amém? Essa é a ideia hoje, então, para a gente poder comentar a respeito. É bonito a gente falar sobre isso, né?
tipo, não levo nada desse mundo, sabe? Mas quando alguém toca, aí é que... exatamente, esse é o ponto. E sabe qual é o problema, Aretusa? É que Deus, ele vai nos julgar por essa parte interna, que ninguém vê. Esse é o problema. Então é bonito a gente reunir hoje e falar, não, nossa motivação não é essas coisas materiais, eu sou motivado por Deus e tal. E se alguém falar assim, vai e toca em algum bem seu, você leva um prejuízo gigante financeiro, como que a gente vai reagir? Então, Deus tem conhecimento de tudo, Deus sabe de tudo. Mas ainda a título de introdução, é importante que isso seja dito desde agora. Palavras, gente, são palavras. Cristo vai levar para o céu pessoas cujo coração é transformado. Pessoas que realmente viviam dentro de um contexto real de rendição a Deus. Pessoas cuja motivação era unicamente Deus, que é o contexto exato bíblico para nós, né? Que é o contexto em que eu e você devemos viver. Tudo isso são verdades importantes, mas como a pastora falou, existe uma dificuldade muito grande da gente lidar com isso, com essa verdade. E a gente acaba que pode ser envolvido num contexto errado, com uma motivação errada. Aquilo que vocês colocaram fez lembrar o próprio Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui. Os discípulos ficaram em todo tempo, em todo momento, ansiando para que ele então se revelasse e mostrasse o poder dele e reinasse. Como? Que ele derrotasse de algum modo sobrenatural todo o exército de Roma e libertasse o povo da escravidão e eles pudessem ver o reinado de Cristo. Ele veio para reinar, ele veio para estabelecer um reino de verdade. Mas como a pastora muito bem colocou, é um reino invisível aos olhos naturais. Ele vai ser um reino no seu coração. Ele reina hoje, mas não da forma como era o que eles imaginavam, né, que os discípulos imaginavam, e também não da forma como eu e você às vezes esperamos que seja também. Porque nós muitas vezes ligamos Deus ao contexto de bênção. Entende? Se nós pedimos e recebemos, Deus é fiel e poderoso. Se nós pedimos e não recebemos, Deus não é tão poderoso. Nós vinculamos o fato. Quando nós fazemos isso, é exatamente essa a nossa motivação. É o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade que está movendo tudo. A nossa motivação torna-se, na verdade, a nossa própria vaidade. E essa motivação não vai nos levar a lugar algum lá na frente. Percebe como que nós podemos ser envolvidos com uma motivação incorreta sem perceber? Como o Tiago fala, gente, tudo começa no nosso coração. Ele diz lá, de onde vêm as guerras e os conflitos? No primeiro versículo, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que guerreiam nos vossos membros. Gente, o problema maior da coisa como um todo, veja bem, é a nossa vontade, entende? Perceba algo, é o nosso desejo, entende? É aquilo que eu e você ansiamos, é aquilo pelo qual eu e você projetamos para a nossa própria vida. Esse é o grande problema. Mas então é errado fazer isso? Não, não é errado fazer isso. O erro está em nós não colocarmos a vontade de Deus sobre todas as coisas, não colocarmos o princípio dele sobre tudo. Ou então nós não olharmos para ele e simplesmente nos contentarmos com aquilo que o Sérgio colocou aqui, a obra da cruz. Pronto. Ela nos basta, ela nos é suficiente. Nós normalmente não fazemos isso. Normalmente nós esperamos que Deus seja aquele rei que vem, que guerreia por nós, que conquista visualmente e que nos entrega coisas das mãos. Gente, nem sempre isso vai acontecer. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí, beleza, é um verso bíblico, é uma passagem bíblica, é uma promessa para nós. Não quer dizer que você vai ser rico, que tudo vai prosperar, que tudo vai dar certo. Pode ser que você viva a sua vida toda e não compre uma casa, isso não importa. Se Deus era o rei da sua vida, no seu coração. Pode ser que você viva a vida toda e você tenha 10 casas, como é o caso de alguns. Gente, Deus não está ligado a esse contexto. Essa não é a motivação correta. Entende? Se eu estudei, por exemplo, se eu me formei numa faculdade, se eu fiz pós-graduação, se eu fiz um mestrado, gente,
eu vou ter resultados disso que eu fiz. É uma questão terrena, é a sabedoria humana, é uma questão e contexto humano. Mas um dia eu estava lá ansiando pela palavra de Deus e o pastor então estava lá para ministrar e chegou o horário da ministração e ele convidou uma irmãzinha para ir pregar. Aí pensa numa irmãzinha, gente, com uma roupa mais humilde do mundo, sabe? Aquelas irmãzinhas com um coquezinho na cabeça, o famoso coque. Uma roupa mais simples de todas. E eu olhei, gente, e eu já era convertido, conhecedor da palavra. Eu já fazia de um tudo na igreja. Não, de um tudo na igreja não, mas eu já era convertido mesmo. Não era mais aquele primeiro momento, não. Eu olhei assim, olhei pra Fê. Falei, Jesus amado. Entendeu? Eu fiz isso, gente. Eu acabei com aquela irmã mentalmente por conta da aparência dela. Eu falei, que unção! Não, essa foi a segunda parte. Foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Mas pensa, eu acabei com ela ser serva de Deus. Eu linkei Deus a tudo que é material. Eu falei, essa mulher não tem unção, não tem graça, não tem bênção de Deus. Em segundos eu fiz isso, eu acabei com tudo. Veja que esses pequenos segundos revelaram a minha essência. Por mais que eu falasse daquele dia, não tem nada a ver com coisa material, Deus não tem nada disso. Naquele momento ali, naquele segundo eu me entreguei. Colocou pra fora a realidade do negócio. E pra completar a obra, e pra eu ficar mais mal ainda, a mulher pregou, mas pregou como poucas pregações que eu já ouvi na vida. Entendeu como é que funciona o negócio? Gente, Deus não está nisso. É como a gente ia dizendo. Você vê um irmãozinho pobre, você vai lá, a bênção de Deus tá pouca. E como assim? Como assim? Gente, nós não fazemos ideia, mas tem muita gente correndo por trás dos bastidores, tem muita gente correndo por fora dos holofotes, dos púlpitos, das igrejas, e que tem lugar de honra no céu, e a gente nem sabe disso. Como tem muita gente nos púlpitos pregando, falando, e não tem nem um metrozinho no céu. Nem vai passar perto, não vai nem ver a cor da glória. Tem isso. Nós estamos linkando Deus com estas coisas, e nunca se tratou disso. Então quando a gente fala de motivações, a gente pensa, não, eu não penso nesse negócio, não, eu não faço isso. Que é isso? Por causa dos desejos, dos prazeres, meu Deus, esse povo é tudo pecador. Mas percebe que de vez em quando o Espírito vem, puxa nosso tapete. E se a gente não vigiar, a gente cai nesses erros, cai nessas, sabe, nesse tipo de opinião, entende? Então, bom, Tiago vai falando lá que esse problema tem que ser resolvido na fonte. É no coração do homem que esse negócio tem que se resolver. O problema está aqui dentro. O problema está em eu e você compreendermos aquilo que está aqui dentro. É aqui que precisa ser consertado, é aqui que tem que mudar, amados, para que possa fluir para o lado de fora. Mas entenda uma coisa, para consertar o que está aqui dentro não é um esforço humano, porque se você olhar o contexto do capítulo 4, lá você vai ver que Tiago fala também, não adianta você se esforçar, você correr atrás disso, porque quem faz essa obra na vida de uma pessoa é Deus. Se Cristo não entrar, verdadeiramente, não tem como nós fugirmos disso, porque nós somos essencialmente assim. Lembra de Eva? Ela quis ser igual a Deus. Para quê? Foi a vaidade, é o desejo do poder. É ali que estava a razão das duas grandes guerras mundiais. Lá no coraçãozinho de Eva, ela olhou, ser como Deus, poder, ser conhecedor de tudo. Dá esse fruto aqui. Pegou. Lembra de Abraão, quando ele ia nos lugares e ele olhava para Sara assim, o seguinte, se falarem para você que você é minha esposa, você não diga não, você diga que você é minha irmã. O que Abraão estava fazendo? Protegendo a si mesmo, porque ele poderia morrer, entende? É isso que a gente faz quando o negócio aperta, você fala, não, eu não tenho nada com isso não, nós fazemos isso, nós somos exatamente como Tiago e João, que estavam lá brigando entre eles, querendo um lugar de honra lá no céu, um trono maior ou mais bonito, sei lá o que, ou então do lado realmente, de Cristo ali, enquanto os outros ficavam ao redor, mas eles queriam do lado, eles estavam brigando, conflitando. Essa é a essência nossa que precisa ser tirada de nós. Esse tipo de motivação, de pensamento, de pré-julgamento, entende? De achar que o fulano, porque veio de tal lugar, não tem a graça, nem a unção, e começar a pontuar as pessoas e julgar as pessoas pelo contexto que você conhece delas. Nós fazemos isso. Então isso foi instituído por Deus.
temos que trabalhar para a própria sobrevivência, entendeu? Agora, quando você pega e liga esse fato com a questão trabalho e ganhos, trabalhos e conquistas, a gente percebe que as motivações nossas de questão de trabalho, elas podem estar girando em torno somente da conquista material. Há um texto bíblico que vocês conhecem, eu vou citar aqui, que em algum lugar aqui deve estar, porque eu já pulei tudo aqui. Veja bem, tem um texto que é muito conhecido que fala sobre que tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Tudo que você faz, fazei como se fosse para Deus. Toda autoridade que você responde, que você obedece, você o faz como se fosse ao próprio Senhor, já ensinando-nos a ter uma motivação correta. E quem sabe aí já nos desligando da nossa própria ganância, de querer ter uma única motivação de conquistar, de obter, mas primeiro a de agradar a Deus, a de louvar a Deus. Então quando eu vou trabalhar hoje, claro, eu tenho que trazer comida para dentro da minha casa. É isso mesmo. Eu tenho que trazer o alimento para dentro da minha casa. Mas antes disso, a minha motivação ao trabalho é dar honras para Deus, é louvar a Deus. Tudo que nós fazemos, a primeira motivação é louvar ao Senhor. Quando eu olho para minha esposa e digo que eu a amo, eu quero agradá-la. Mas antes desse desejo de agradá-la, eu estou honrando a Deus, porque Ele me mandou amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Entende? Quando eu sou bom para ela, quando eu a perdoo e ela vice-versa, obviamente, né? Ela sempre fica brava, que eu sempre cito só ela como exemplo de quem erra, né? Mas quando ela me perdoa por meus erros, ela o faz porque me ama, porque quer ver a paz dentro de casa. Sobretudo, ela o faz em honra a Deus, em louvor a Deus. Percebe que se a gente adaptar o princípio de temor a Deus e de honrar a Deus em tudo que a gente fizer, tudo se torna perfeito. Você faz o bem para alguém sem esperar receber nada em troca. Por quê? Você está fazendo para Deus. E quer saber? Deus já te deu tudo que você precisa em troca. Veja como a cara de tudo muda. Eu vou para o meu trabalho e eu me sinto motivado, porque eu não estou fazendo para o meu patrão, que é grosso comigo, que é ignorante comigo, que é mal comigo. Eu não estou fazendo para a empresa que não corresponde, que não me ajuda, que é injusta comigo. Eu estou fazendo para Deus. Pronto. Então todo esse contexto de um patrão ruim que te ofende, que é injusto, de uma empresa que não te dá os benefícios direito, tudo isso fica por terra, porque a sua motivação é Deus. Percebe como tudo muda? Eu não estou dizendo que você tem que ficar numa empresa dessa, não. Né? Aí você analisa. Eu só estou querendo pontuar a ideia da motivação. Se for Deus, então tudo se torna perfeito, tudo se torna fácil, porque as pessoas são más. Eu faço bem para um monte de gente. E daí? Eles vão me responder com o bem? Às vezes um ou outro. Mas nem sempre isso vai acontecer. E eu vou me importar com isso? Eu vou parar de fazer? Não. Porque a nossa motivação é o Senhor. É Deus. Percebe quando a motivação é correta? Tudo fica lindo. Entende? Não importa. Você falou bem da pessoa, elogiou a pessoa, ajudou a pessoa, ela falou mal de você, não te agradeceu, aí você vai dizer, mas não importa ela. O que eu fiz foi para Deus. Então tá feito. Você sai contente do contexto. Mas é difícil fazer isso. Pode ser um pouco desafiador, mas biblicamente esse é o contexto para nós. Se a gente conseguir aplicar isso, nós vamos viver feliz e contente. Às vezes a Fê fala para mim assim, Dani, pelo amor de Deus, você é muito bobo. Eu falo, que bobo, nada. Na verdade, eu fui bobo a vida toda, mas não, a Fê é testemunha. Sim, me passaram para trás, é o que vai acontecer. Me passaram para trás, me ofenderam, fiquei calado. Eu fiquei com fama de ruim muitas vezes, mas a Fê também é testemunha que em tudo Deus consertou. Colossenses 3, 23, isso mesmo. É o 22 e 23. Não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo, é um texto conhecido. Diz lá, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Veja, segundo a carne. Não está falando do senhorio de Cristo, entende? As questões celestiais, não. Está falando da nossa vida aqui, obedeça. Não servindo só na aparência. Percebe que não é algo assim, tipo, de palavra ou de aparência. E não é só na questão emprego, não. É para tudo. É para o teu vizinho chato, sabe? Para aquele parente difícil que todo mundo tem. Entende? Aí todo mundo lembra da sogra, do sogro, entende? Mas sempre tem um cunhado também. É essa turma aí, gente. Sabe? Não servindo só na aparência. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração,
temendo a Deus. Temendo a Deus. O que é o temer a Deus? Nós falamos disso, acho que num vídeo do canal recentemente. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o temor ao Senhor. Então, temendo a Deus é você agindo com sabedoria. Há um outro verso de Provérbios que fala que o temor a Deus sendo o princípio da sabedoria, e o temor é o conhecimento de Deus. Ou seja, você ter a sabedoria de Deus sendo aplicada nesse contexto. Não é nós, porque nós não fazemos isso. Nós não somos assim. Nós somos muito maus, nós não fazemos esse negócio. O verso 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Isso é o que nos motiva. Aí alguém vai dizer: você não conhece o meu contexto, pastor. Eu não conheço mesmo não, mas eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa. E como a pastora colocou, ela não muda, e ela não abre parêntese também, sabe? Não, Deus lá no céu. Não, meu filho, no teu caso é difícil, eu entendo, tá? Pode chegar o rei aí e responder na altura. Não, não tem isso, gente. Não tem isso. Percebe que se a gente aplicar a motivação certa, tudo pode fluir de modo agradável. Amém? Nós torcemos pelo bem de todos, amamos a todos. E mesmo quando eu ofender a vocês, vocês vão continuar me amando, continuar caminhando comigo. Mesmo quando eu esquecer de ligar, vocês vão, em nome de Jesus, falar: não tem problema, eu amo o pastor Daniel, entendeu? Não importa a falha dele, não, é porque eu sirvo ao Senhor, é o meu temor ao Senhor, entendeu? E vice-versa, claro. Porque nós vamos falhar, gente. Por maior amigo que seja essa pessoa que você tem a maior consideração do mundo, um dia ele vai falhar. E nesse dia, eu costumo dizer para quem é amigo nosso, para quem senta à nossa mesa, eu falo o seguinte: as pessoas olham para mim e falam assim: pastor, eu gosto demais de você, pastor. Ou uma consideração por você. Eu olho bem nos olhos dele e falo: no dia que eu errar, eu quero ver essa postura sua. Porque no dia que você falhar comigo, eu vou te abraçar desse jeito aí. Sabe por quê? A amizade verdadeira, ela cumpre o propósito na hora da falha. Porque quando tá todo mundo bem, é bacana, né? Todo mundo é amigo, todo mundo conta, todo mundo se ajudando. E quando falha? Aí quando falha, a gente tem o direito de recusar a pessoa. Biblicamente, é nesse exato momento que você tem que amar a pessoa. E trazê-la e chamar: você é meu amigo. Tendo a consciência de que nós somos tão falhos quanto ele. Foi só a vez dele, tão logo chega a nossa mais à frente. Esse seria o princípio correto. A motivação, gente, precisa estar certa. Para estar certa, tudo que você fizer, você está fazendo para Deus. Para Deus. Se for assim, a gente não falha. Não vai falhar em nenhum momento. Amém? Amém? Nós torcemos pelo bem de todos, amamos a todos. E mesmo quando eu ofender a vocês, vocês vão continuar me amando, continuar caminhando.